Muito bem, Volney Faustini aqui de novo na Escola de Gerações. Hoje vamos ter mais uma aula, uma pequena contribuição, tendo em vista que muitos de vocês têm nos perguntado como aprender mais, como entender mais a respeito das gerações. Pois bem, hoje nós preparamos uma pequena introdução a Karl Mannheim. Muito bem, então a aula de hoje na Escola de Gerações é sobre Karl Mannheim e a gente vai falar sobre o texto dele, Problema das Gerações. Faz parte esta aula de todo o processo que a gente está fazendo de compartilhar com vocês a base teórica e os fundamentos para entendermos melhor o que significa as gerações. E para isso, nada melhor do que recorrermos a Karl Mannheim. Pois bem, quem é Karl Mannheim? Karl Mannheim nasceu em Budapeste em 1893, pegou a virada do século XIX para o século XX, optou como vocação para sua vida a filosofia e a sociologia, e dele partiram vários textos importantes da sociologia. Teve uma vida curta, iniciou seus estudos ali na Hungria, depois na Alemanha, na região da Áustria, e acabou no começo dos anos 30 fugindo da região do nazismo, onde o nazismo estava dominando, indo para a Inglaterra, onde acabou falecendo com 54 anos. Karl Mannheim é um grande contribuinte na discussão não só da sociologia, como também na questão das gerações. Ele é um importante contribuinte e ele traz, em resumo, claro que tem muita coisa para a gente aprender com Karl Mannheim, mas eu quero trazer aqui a contribuição no resumo dos 5 passos que ele definiu. Quando se trata de gerações, ele focou nesses 5 passos. São as 5 coisas que a gente tem que prestar atenção. Que novos participantes do processo cultural aparecem, ou seja, a sociedade vai recebendo aos poucos novos participantes que são aqueles jovens que vêm para a vida adulta e começam a participar e começam a realizar o seu trabalho com apoio, com protagonismo, com coadjuvância. Mas o processo é um processo, como a gente vai ver, um processo sempre contínuo. No 2, nós temos os antigos participantes daquele processo, também, por sua vez, estão continuamente desaparecendo. Então, nós temos, de um lado, quando nós vemos novas gerações aparecendo, e, ao mesmo tempo, as gerações mais antigas saindo de cena, e aí vem as novas. Então, é um processo contínuo dos novos participantes, os participantes mais antigos, os novos vão se tornar antigos e virão outros participantes também. No passo 3, os membros de qualquer uma das gerações apenas podem participar de uma sessão temporalmente limitada do processo histórico. Então, quando a gente fala em história, nós falamos de várias gerações. E é um processo contínuo. Só que a geração como um todo, ela tem uma limitação aonde ela vai contribuir, aonde ela vai atuar. No passo 4, é necessário, portanto, já que vai ser uma coisa limitada, transmitir continuamente a herança cultural acumulada. Isso significa que realmente, quando se trata de história, quando se trata de cultura,
Esse processo de transmissão, ele acontece com as gerações e acontece de uma maneira contínua. E no quinto passo, a transição de uma para outra geração é um processo contínuo, a semelhança de onda. Então, vem uma primeira onda, que é a geração mais antiga, vem a segunda onda, que é uma geração mais nova, em seguida vem uma outra geração, que é uma outra onda, e assim sucessivamente, né? O que se pode concluir com isso? Conclusões preliminares, é claro, né? Primeiro, que o Karl Mannheim está colocando é que nós devemos respeitar a nossa cultura e a nossa localidade. Ou seja, gerações é algo que está restrito à produção da cultura, à produção da história, ao contexto desta sociedade. Consequentemente, nós temos que respeitar e entender que gerações é um fenômeno local e cultural e da nossa sociedade, por isso que nossa postura é de levantarmos a bandeira para as gerações brasileiras. Aí tem um outro dado que é a questão do processo contínuo. Ou seja, as gerações vêm num processo contínuo e, consequentemente, elas não aparecem do nada. As gerações de hoje, as gerações do presente, elas não apareceram do zero. Elas têm uma herança, elas têm um legado que foi recebido e isso precisa ser respeitado. Então, se temos geração hoje, tivemos por igual modo no passado. Se temos gerações hoje atuando, sendo protagonistas, realmente envolvidas, tanto na área política, na área da sociedade, na área do trabalho, no ambiente das empresas, no ambiente das organizações, nós também tivemos gerações no passado. E se gerações têm a ver com história, têm a ver com a nossa cultura, significa que para entendermos gerações, temos que também entender da história. E se nós temos que entender da história e gerações têm a ver com a história, significa que gerações do passado são as gerações que fizeram a história no passado. Então, quando se trata de Karl Mannheim, a sua posição é uma posição muito equilibrada, bem fundamentada, onde ele esclarece que gerações é uma coisa que a gente já estudava no século passado, no início do século passado, e que realmente nós temos que respeitar, no caso brasileiro, a nossa história e identificar e procurar identificar as gerações do passado. Aqui na Escola de Gerações você vai ter a oportunidade, porque estaremos compartilhando não só a parte teórica, mas a parte das conclusões, para que a gente possa fazer um cotejamento, entendendo as gerações do passado com as gerações do presente. E aí vamos repassar, é uma proposta, uma primeira proposta, não significa que é definitiva, mas é uma proposta, modéstia à parte, bem embasada, bem fundamentada, que vai permitir que você também, ao compartilhar esses dados, ao você fazer uma baixa de um PDF, ao você ler, ao você compreender melhor, eventualmente fazer sugestões, fazer questionamentos e, inclusive, fazer provocações. Afinal, Escola de Gerações é exatamente isso. É um fórum aberto, um fórum público, onde você pode participar, onde você pode trazer suas questões e onde a gente vai estar compartilhando parte das conclusões e como a gente também vai continuar elaborando a pesquisa do conteúdo do nosso texto transformado em livro. Agradeço a sua atenção
e espero você. Toda semana temos uma aula nova e vamos trazendo essas contribuições aqui no nosso canal. Obrigado.